votos de que tenhamos uma boa reunião. Quero agradecer a oportunidade e reiterar o agradecimento à deferência de fazermos a reunião e informar que, possivelmente, no curso da reunião, algumas manifestações, peço permissão para que a associação se faça através do Christian, que é o nosso membro, representante também dos importadores e exportadores, juntamente comigo. Um abraço, um bom dia. Perfeito, doutor Mário. Então, a gente vai incluir o Christian como participante ativa na pauta, tá? Ele como membro substituto, né, suplente, eu vou incluir ele na pauta como membro ativo e participante. Passa a palavra agora para o Balena, se ele quer mencionar alguma coisa sobre os inícios das reuniões e sobre o encaminhamento de pautas do próprio mapa. Eu creio que essa pauta já está fechada, mas para a próxima reunião, Balena, tanto o Balema como o Augusto da Anvisa, ele pode sim também incluir pautas na reunião, não só ficar aqui para responder perguntas, né? E passa a palavra então agora para o Balena. Bom dia, Clebes, obrigado e bom dia a todos e desde já desejando uma boa reunião. Só rapidamente reforçar as suas palavras, na medida em que, como você bem colocou, o caráter dessas nossas reuniões daqui para frente é mais estratégico, mais macro, e que, independente do que você bem colocou sobre a questão de encaminhamento de demandas pontuais para as ouvidorias, aproveitar aqui o momento para brevemente, mais uma vez, recomendar, enfim, colocar que, independentemente das reuniões da COFAC, independentemente dos canais de ouvidoria, que quando houver situações aqui locais, não dessa ou daquela empresa, mas envolvendo uma ou outra área, que nós possamos marcar, ter reuniões, por exemplo, com o Sindasc, ou com o Sindasc, com o Sindaesc, ou com a associação comercial, independentemente desse momento que, infelizmente, a gente está vivendo, mas aproveitar, otimizar o uso dessa ferramenta. Muitas coisas, enfim, para concluir, não é necessário esperar entre uma reunião e outra, entre um lançamento de pauta. Pode-se muito bem a associação comercial, ou o Sindasc, ou enfim, uma outra entidade ou empresa, solicitar para que a gente tenha uma conversa, uma reunião usando essa ferramenta e com muito mais agilidade resolver ou encaminhar situações. Por enquanto era isso que a gente tinha a manifestar. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e boa reunião a todos. Muito obrigado. Bem observadas as questões dos encaminhamentos pela ouvidoria, Balena. Passa a palavra agora para o Augusto da Anvisa. Bom dia, doutor Clébio, bom dia a todos. Agradecer o convite para participar da reunião. Agora voltou a ser COFAX, então, mas esperamos uma boa reunião a todos, então. Certo, pessoal. Muito obrigado, Balena, pelas intervenções. Agora eu passo a palavra para o representante dos recintos aduaneiros, o senhor João Ferreira Marques. O senhor João deve estar tendo dificuldade com o microfone. Passa a palavra, então, agora para o senhor Michael Denk, que é o representante da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Bom dia, na verdade, só agradecer o convite e estou aqui à disposição para a reunião. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o Eclésio, representante do Sindicato das Agências Marítimas, como convidado, entidade convidada também da COFAC. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estão ouvindo ou não? Ouvindo, sim, estamos ouvindo. Ok, bom dia a todos. Então, nós temos um prazer tê-los de volta nessas reuniões, embora não sejam presenciais, mas é por esse meio que também facilita bastante. O Sindasc está à disposição também para receber algumas demandas que for eventualmente trazida a nós e queremos estar participando, sim, desse novo modelo de reunião. Bom dia a todos, estou à disposição.
Bom dia, Clésio. E passo a palavra também para outro convidado, que é do Sindicato de Despachante Aduaneiro, Marcelo Petrelli. Chamo novamente o senhor João Ferreira Marques, eu estou vendo ele no vídeo aqui, para manifestar e acompanhar também e falar alguma coisa aí sobre os recintos aduaneiros. Bom dia a todos. Está ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo, senhor Marcos. Então tá. Não, mas cumprimentar a todos aí, né, que estão participando da reunião e também, né, reforçar a importância do reinício, da retomada aí da CONFAC, né, para todos nós, e vários temas importantes sempre sendo discutidos e que é bom para todo mundo, né. Cumprimento a todos aí, que tenhamos aí uma boa reunião, um bom proveito aí para todos aí. Muito obrigado, senhor João. Vamos dar o início agora para o segundo item da pauta, né, da reunião. No caso, temos representante de a vinculação do contrato firmado entre o importador por conta e ordem, terceiro, e o adquirente de mercadoria, no PUCOMEX, módulo cadastro de intervenientes. Qual foi a questão apresentada pelos representantes? Exigências da Receita Federal, pela Receita Federal, solicitando a inclusão do número de dossiê específico que contenha o contrato firmado entre o importador e o encomendante da mercadoria estrangeira importada por encomenda nos dados complementares da DI. Para tanto, solicitamos qual o real entendimento da Receita Federal para essa questão específica. Haja visto que o parágrafo 3º do artigo 3º da Portaria COANA número 6, de 2019, nos deixa claro de que não é em dados complementares que o número desse dossiê deve constar, e sim no campo próprio criado no módulo de cadastro de interveniente. Seria importante que isso ficasse padronizado para sabermos se precisamos ou não prestar essa informação. Tá? Então, conforme afirmado pelos representantes importadores, realmente a Portaria COANA número 26 de 2019 estabelece que o contrato firmado importador e por conta e ordem terceiro, e o adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem, e também naqueles casos de o importador por encomenda e o encomendante pré-determinado, deverá ser anexado pelo importador em dossiê próprio, específico para cada CNPJ, conforme o caso, por meio daquela funcionalidade da anexação de documentos no PUCOMEX. O adquirente da mercadoria importada, ele sim, por conta e ordem, deverá registrar diretamente no PUCOMEX, naquele módulo cadastro de intervenientes, a vinculação com a contratada, no caso, a prestadora de serviço, né? O número do dossiê a que se refere aquele artigo do 5º deverá ser informado no momento da vinculação em campo próprio criado no módulo cadastro de interveniente, conforme afirmado pelos representantes a consulta dos representantes dos importadores. Portanto, é dispensável prestar a informação de vinculação no campo da declaração de importação, destinado somente às informações complementares, aquelas comuns. De qualquer forma, eu peço para o Leandro, que é o chefe do SEDAD, se tem alguma orientação, porque com essa questão de regionalização de equipes especializadas, acabam entrando auditores fiscais na análise das declarações de outras unidades e, às vezes, internamente ainda precisa de uma padronização para aqueles novos que acabam ingressando na equipe ou não. Aí eu passo a palavra para o Leandro, chefe do SEDAD, né, para ver se ele tem alguma coisa a acrescentar em relação às orientações já constantes da portaria número 26 de 2019. Bom dia a todos. As palavras do Clébio ali explicaram bem. Eu vou ser objetivo, porque esse assunto já constou em ata de reuniões anteriores, né? Então, eu acho que já estava lá a explicação. Tem que empurrar essa CMS também. Acho que alguém tem que dizer. Vai levantar desde o começo e mandar conta. Aí, ó. Tem que se garantir. É que antes, sabe o que acontecia? Que os funcionários ficavam quietos, tem que acabar aqui. Seu Clébio, eu peço apenas uma questão de ordem. Talvez o senhor recomende aos demais participantes, enquanto não estiverem fazendo uso da palavra, que eles bloqueiem seus microfones para não dar essa interferência.
Então, eu peço a todos que o microfone esteja desligado, né? Somente aquele que estiver falando no momento esteja com o microfone ativo para evitar esses contratempos. Solicito a todos. Obrigado. Dando continuidade, então, no dia que esse assunto foi incluído novamente em pauta, eu já encaminhei a todos a orientação. A portaria 26 foi bastante clara e o objetivo da portaria 26 foi alterar a portaria número 6 para deixar claro que a vinculação desse dossiê com o contrato é no momento do cadastro no cadastro de intervenientes. Então, ela não é a cada DI registrada. Atualmente, são 13 auditores na equipe regional do despacho. Então, caso ainda tivesse ocorrendo alguém de fora da padronização, a mensagem foi encaminhada a todos novamente, e a orientação é essa como o Klebs colocou, a vinculação é no momento do cadastro da vinculação no módulo cadastro de intervenientes. Muito obrigado, Leandro. Chamo novamente o João, né, representante dos importadores, o João. O doutor Mário César, né, no caso vai ser o Christian, né, doutor Mário, para falar para mencionar se está claro agora, né, se a forma como foi feito o encaminhamento, se é isso mesmo, né, então a orientação interna já foi reforçada, que é dispensável qualquer informação nos dados complementares da DI relacionado à contra e ordem, contratação a vinculação entre o importador e o adquirente da mercadoria. Então, chamo o Christian, né, para falar alguma coisa, se está de acordo com esse encaminhamento, se é por aí mesmo, e se tem alguma outra observação, Christian. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. Klebs. Só reforçar também o agradecimento por acolher o nosso pedido de voltar com as reuniões, e ainda mais nesse formato de COFACS, que só vem fortalecer a nossa comunidade aí e resolver os problemas do dia a dia. Com relação a esse assunto, tem uma questão de padronização, como disse o Leandro, já é uma informação já ratificada, né? Mas havia algumas informações alguns casos que isso era solicitado, então havia algum desencontro de informação. Eu penso que se esse encaminhamento for dessa forma, eu penso que está de acordo. E se tiver alguma manifestação contrária também, a gente volta a se manifestar aqui. Eu peço a palavra, né, para verificar se tem alguma coisa contra essa manifestação. Mas até o momento está tranquilo assim, desta forma. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Cris. Então, por questão de ordem, né, as deliberações são realizadas por meio da Receita Federal, do MAPA e da Anvisa, né? Chamo o Balena para manifestar se está de acordo com esse encaminhamento, se está resolvida essa questão, e também, na sequência, o Augusto. De nossa parte, de acordo. Aí o Augusto está presente? Não, o Augusto não está. Depois a gente repassa. Vamos passar para o terceiro item da pauta de reunião. Alessandro, por favor. O terceiro item da pauta também é um assunto encaminhado pelos representantes dos importadores e exportadores, né? Refere-se às declarações de importações e exportações selecionadas para a Conferência Aduaneira. Contatos com o auditor fiscal responsável pela análise fiscal. O assunto foi colocado da seguinte forma. A forma do contato com os auditores responsáveis por canais amarelo e vermelho na importação. Atualmente, os auditores responsáveis pela análise dos canais amarelo e vermelho não ficam mais locados na unidade de despacho. Geralmente estão em outras cidades ou em outro estado. O contato tem sido muito complicado, onde muitas vezes é possível somente via dossiê. Existe alguma lista com endereços de e-mail ou telefone desses auditores, no qual eles possam dar algum retorno aos importadores ou contribuintes? Bom, eu penso o seguinte, né, que com a implantação das diversas equipes especializadas, uma delas é a própria equipe de despacho aduaneiro, onde a supervisão dessa equipe está aqui em Itajaí, na alfândega de Itajaí,
temos que a unidade de despacho, a equipe de análise fiscal do despacho aduaneiro, vinculada a uma das unidades aduaneiras da região fiscal. Então, considerando que os auditores fiscais que compõem a equipe de análise podem ser alterados conforme a necessidade da administração tributária em distribuir de melhor forma a carga de trabalho, orienta-se que toda a comunicação com o auditor fiscal responsável pela análise da declaração de importação ou exportação, seja para atendimento de exigências, bem como para os demais pedidos no curso do despacho aduaneiro, deve sim continuar sendo anexada ao dossiê da respectiva declaração aduaneira no portal único. Tá? Não se deve encaminhar pedidos por e-mail, nem mesmo prestar informações e esclarecimentos no campo de informações complementares das declarações. Eu entendo assim que o e-mail, às vezes o auditor ele já não está mais naquela atividade, o auditor está em férias, então o correto é o quê? É sempre estar juntando num único local, que é um local que é transparente, onde permite transparência das comunicações, e fica registrado ali o que está sendo pedido. E, de acordo com os registros das exigências ou não, vai sendo deferido não o pedido de quem quer comunicar com o auditor. Eu chamo novamente o Leandro, chefe do SEDAD, para manifestar sobre uma orientação diferente disso que eu estou dizendo, de como que ele entende e qual é a orientação dentro da equipe. O que já foi colocado no Labs, a pergunta, na verdade, ela está ao contrário, né? Ela deveria ser ao contrário. Foi todo um trabalho de desenvolver um sistema, até o nome do sistema é portal único, né? Porque é o caminho, é o portal único para informações e aí com a do INPE isso vai ser ampliado ainda mais, né? As informações que têm que ser prestadas num canal único, transparente e que fique ali disponível para consultas futuras. Então, as informações prestadas, assim como já é na DUI, num local só, vai ser acessível a todos os órgãos anuentes, à Receita Federal, e fica registrado no histórico da DEI. Então, o objetivo do Portal Único foi simplificar. A anexação no dossiê da DEI é o canal direto de contato com o auditor fiscal, inclusive no caso de uma resposta ou de uma retificação, fica ali registrado a data em que a manifestação foi anexada. Se você mandar um e-mail, isso aí se perde, quer dizer, ou ainda mais, são atualmente 13 auditores, então ia ter que saber o e-mail de 13, isso pode mudar, então daqui a pouco a gente pode ter mais, ou pode ter menos, ou pode ter alteração dentro da equipe, então aí ia ter que aprender novos e-mails das pessoas. Até talvez a pessoa tenha a imagem ali que se mandar por e-mail vai ser mais rápido, não vai, porque o Portal Único ele já foi desenhado para a tela do auditor fiscal num sistema chamado Workflow, então ele já tem ali a relação de todas as declarações de importações que a ele estão atribuídas, todas as datas de registro de exigência efetuadas, todas as que foram retificadas, todas as que tiveram novos documentos anexados ao dossiê, e elas já aparecem na sequência, né, para serem trabalhadas. Então, é uma tela que já tem todas as informações ali. Vai ser mais difícil, ou seria mais difícil, se além de olhar o workflow, ele também tivesse que ficar consultando seus e-mails para ver o que aconteceu. Outra informação é que já vai estar na ordem em que as retificações ou que as manifestações foram anexadas ao dossiê da DI. Então, não adiantaria também mandar e-mail, porque a ordem que deve ser analisada é a ordem de protocolo. Nenhuma solicitação por e-mail vai fazer com que uma DI passe na frente da outra, porque vai estar prejudicando o outro importador. Então, assim, não vamos complicar o que foi simplificado, né? Não é necessário ficar mandando e-mail, nem mandando e-mail para outro, para o atendimento. O canal é o portal único, é a anexação de documentos no Vicomex, vai direto para o auditor fiscal que está com a DI, e, inclusive, em caso de ausência, é ali que vai ser visto aquelas DIs que têm que ser redistribuídas. Acho que não vamos complicar o que foi simplificado.
Concordo com o encaminhamento. Passo a palavra para o representante dos importadores e exportadores, e na sequência também, depois eu passo a palavra para o convidado do Sindicato do Despachante, o Marcelo Petrelli, para ver se tem alguma outra sugestão, alguma outra orientação. Sr. Klebs, Christian, falando aqui, então, na verdade, né, teve algumas manifestações nesse sentido, talvez a questão da celeridade, mas eu vejo também que, né, concordo com o que vocês colocaram, que esse é o caminho natural e mais fácil para que o andamento desses processos aconteça, até como muito bem explicou o Leandro agora, falando da questão da forma de comunicação, né, a questão de redistribuição também, então tá perfeito desta forma. Então, não é só esperando que o processo, né, ocorra dentro da normalidade. Então, acho que o caminhamento e o retorno está satisfatório. Muito obrigado, Christian. Passa a palavra agora para o Marcelo Petrelli. Achei alguma coisa a mais a acrescentar? Muito obrigado, Marcelo. Então, tem algum membro da banca, da mesa que queira manifestar alguma coisa sobre esse tema, alguma outra sugestão que não manifestou até o momento? Não, ninguém se pronunciou. Então, eu passo a palavra agora para o Balena e, na sequência, para o Augusto da Anvisa para deliberação do encaminhamento, se a gente mantém a forma como está mesmo, que é via dossiê, que a gente entende, como foi colocado ali pelo Leandro, que é o melhor caminho. Tá? Passo a votação. Perfeito, obrigado, Klebs, e a nossa manifestação é no sentido de manter a forma atual, até mesmo porque aqui nós sentimos isso, para não dizer padecemos da mesma dificuldade, e realmente temos 4 auditores, engenheiros agrônomos, 6 médicos veterinários, ou seja, entre uma área e outra 10, é muito difícil o gerenciamento disso, então a nossa opinião é por manter da forma que está. Obrigado. Muito obrigado, Balena. A opinião da Anvisa é a mesma, até porque mantém uma segurança em todo o processo, manter e seguir por protocolo, porque por e-mail fica difícil até para o próprio fiscal, para a integridade do fiscal. Então, opino por seguir assim mesmo. Ok. Então, registrados os encaminhamentos. Podemos ir para O microfone está mudo. Estamos com um problema no áudio aí. Tá, eu esqueci de habilitar lá. Eu tinha desabilitado o áudio e acabei esquecendo. Me desculpe. Muito obrigado, então, Alessandro, por apresentar o painel ali. A ideia de colocar assim para todos foi do Alessandro. Achei bem interessante, né? Que todos ficam acompanhando a pauta, né? Então, esse assunto foi encaminhado pelo representante dos importadores e exportadores, né, o crachá único para acesso em todos os terminais, né. Já existe uma previsão, né, há muito tempo que eu me lembro, tem uma portaria da época ali do Rubete, lá de 2012, que já falava sobre os parâmetros e como deveria ser o layout do crachá para que fosse adotado um crachá único para toda a comunidade do complexo portuário de Itajaí, né? E também, ao tratar do controle de acesso de pessoas nos recintos aduaneiros, jurisdicionado pela alfândega no Porto de Itajaí, a recém-portaria número 60 de 2019, tem um artigo lá, se eu não me engano, 10,
que ficou estabelecido que, no caso da pessoa solicitar o credenciamento em determinado recinto aduaneiro, estiver munido do crachá eletrônico fornecido por um outro recinto aduaneiro, localizado também nessa jurisdição dessa alfândega, né? No ato do cadastramento, o administrador do recinto credenciador poderá vincular o crachá eletrônico já existente, permitindo-se ao credenciado utilizar um único crachá para ingresso no recinto, quer dizer, no anterior e nesse novo, né? Por meio do representante dos recintos, encaminha-se que os responsáveis, eu encaminho assim, que os responsáveis dos recintos se reúnem e apresentem uma proposta do meio físico e tecnologia embarcada que seja compatível entre eles, tá? De modo que permita identificar o CPF do usuário de forma inequívoca. E as áreas permitidas também, porque quando do cadastramento também é colocado qual área que cada usuário daquele crachá permite ter acesso naquele recinto, né? Então, a definição das áreas permitidas para o controle de acesso dessas pessoas. Isso inclui também os motoristas utilizando o quê? O crachá e a biometria. Então, os motoristas também estariam incluídos em todo esse controle de acesso, né? Que foi até uma questão da pandemia para excluir a biometria, mas isso é uma outra história, tá? De qualquer forma, eu entendo que o melhor seria termos mesmo um crachá único. Está previsto aí, dentro de um programa nacional aí de melhoria dos sistemas dos portos, do sistema portuário, de todo o sistema de portos e recintos aduaneiros, um programa chamado então, um programa qualquer coisa bem rápida sobre isso, a reunião vai começar em setembro, onde toda a comunidade portuária do nosso complexo de Itajaí estará trabalhando para o quê? Para que esse sistema seja modernizado, mas a gente também não precisa esperar a implantação por meio desse nova reunião, desse novo plano estratégico de melhoria dos sistemas portuários. Podemos sim, porque isso já é uma demanda antiga, que eu me lembro, desde 2012, como foi citado, onde a gente deveria sim buscar ter um único crachá para todos, o acesso em todos os recintos, tá? Eu passo a palavra para o representante dos importadores para acrescentar alguma coisa sobre isso e dizer por que das dificuldades, e depois chamamos na sequência o representante dos recintos aduaneiros para a gente ver que ponto que pode ser feito essa reunião com os demais recintos aduaneiros, porque como é uma demanda dos importadores, exportadores, representantes exportadores, e nós temos na reunião o representante dos recintos de como poderá ser feito esse grupo de trabalho para verificar a melhor forma de buscarmos, pelo menos na maioria dos recintos, um único crachá para acesso ao local. Tá? Passa a palavra, então, iniciando pelo Christian. Dr. Klebs, então, isso também é um assunto que surgiu, na verdade, era mais um início de uma discussão, né? Não era um problema pontual, assim, realmente uma sugestão de melhoria. Bem como o senhor lembrou, nós já tivemos alguns movimentos no passado sobre este assunto, né? Porque a gente entende que há hoje meios legais, né, do ponto de vista de regulação, de acesso, de controle de acesso, e meios tecnológicos aí também para fazer esse banco de dados, né? Hoje um compartilhamento de banco de dados numa unidade, né? Agora o pessoal da área técnica pode falar, mas acho que dá para a gente fazer desta forma. Também aliado a isso, nós tínhamos já, e chegou a ser colocado em prática, uma questão que era as integrações, né? Porque cada pessoa que vai fazer o acesso para achar, a tempos em tempos, tem que fazer as integrações na área de segurança, né? Atendendo as exigências de cada órgão e tal, enfim. E isso foi adotado. Então, a gente tinha lá uma programação de cada recinto fazia uma integração, e eu poderia, né, como usuário, poderia me agendar na melhor data. Então, isso foi feito uma unicidade de procedimento de segurança entre todos os técnicos da área. Então, isso também já foi feito. Então, acho que isso já tem um modelo, já foi aplicado. E a questão de agilidade e transtorno, né? Porque, e custo. Porque, por exemplo, tem um número aí que foi levantado por cima,
que se eu contratar alguém, né, um funcionário, um motorista, ou alguém novo na empresa precisa acessar, ele precisa gastar em torno de R$ 400 para fazer os crachás, porque tem um custo, então tem todo um processo de administrativo que demanda tempo, né? Então, essa é uma sugestão para facilitar e para agilizar os acessos e os procedimentos de entrada nos terminais. Eu concordo também contigo, Cristiano. Se a gente puder, Cristiano, fazer, no máximo possível, reduzir a quantidade de crachás que a pessoa tem que carregar também, né? Seria muito importante a adoção desse procedimento, né? Passa a palavra para o senhor João, representante dos recintos aduaneiros, para manifestar de como poderia ser feita essa reunião, de como poderíamos reunir os diversos chefes de tecnologia dos recintos, dos locais e recintos aduaneiros, para buscar a implementação dessa política de, se possível, adotar um crachá único para a comunidade portuária do Complexo de Itajaí. Bom, eu acho assim, até eu fiquei meio surpreso quando eu vi esse assunto na pauta ali, porque, pelo menos aqui, a gente já vem há tempo, como o senhor mesmo falou ali, que desde 2012 a gente já tinha uma portaria, né, uma orientações a esse respeito de ter um crachá único para todos os recintos, até mesmo porque os próprios fiscais que vinham no recinto do MAPA ou da Receita Federal vinham com aquela montoeira de crachá dentro do carro, tudo, para cada recinto um crachá. Então, aqui, por exemplo, na Brasília, a gente já vem há algum tempo adotando esse procedimento, né? Quem tem crachá, por exemplo, da portonave, o motorista, a gente só habilita o crachá dele aqui e ele vai adentrar o recinto com aquele crachá já existente. A gente só faz um novo crachá quando a pessoa realmente não tem, né? Como os fiscais também, a gente tem adotado o procedimento deles entrarem com os próprios crachás deles, né? E até reconheço que muitas vezes, antigamente, quando as reuniões eram presenciais ali, que a gente ia em outros recintos, chegava-se lá, apresentava o crachá nosso aqui e eles realmente ali faziam um outro crachá para a gente entrar como visitante, o crachá próprio deles, né? Mas até o ponto do meu conhecimento do pessoal de TI aqui, a gente tem adotado aqui os procedimentos de a pessoa entrar com o seu próprio crachá quando ele é fornecido por outro recinto alfandegado que tem as mesmas, a tecnologia parecida ou mesmo que a gente aqui. Mas a gente vai novamente entrar em contato com o pessoal de todos os recintos, né, marcar aí uma reunião que seja, né, virtual para a gente discutir sobre esse assunto e na próxima reunião a gente dá uma posição mais concreta como está funcionando em todos os recintos essa situação do crachá realmente na prática. Obrigado, seu João. Então vamos ficar assim um assunto pendente, né? Na próxima reunião esse assunto ele retorna com a finalidade de verificar ainda quais recintos ainda não estão utilizando o crachá único, né? E o que pode ser feito, deve ser um número, pelo que o senhor disse, um número limitado de recintos que talvez não estejam compatíveis ainda com essa nova política, né? E checar se realmente é a questão de que existe muito crachá. Eu tenho dois, tá? Eu tenho 2 crachás, tá? Não vou dizer de qual mas aí vamos deixar para a próxima reunião, para a gente apresentar quais recintos ainda precisa se adequar para chegar a atender o pedido da comunidade e dos representantes importadores e exportadores, no sentido de que reduza esses custos de emissão de crachá, sim, do senhor João Ferreira, tá? Não, com certeza, já vou entrar em contato com todos ali, a gente vai discutir e com certeza trará o assunto para finalizar na próxima reunião. Sim.
É uma sugestão, é um encaminhamento. Aí será analisado ali pelo grupo do senhor João Ferreira Marques dos Recintos e ver qual que seria a sugestão a ser apresentada na próxima reunião. Correto, senhor João? Aí a gente verifica, decide, aí fazemos os encaminhamentos. Posso fazer mais uma observação? Sim, com certeza. A gente está falando ali apenas de crachás permanentes, né? Pessoas que têm aquele acesso permanente em ambos os recintos ali, sobre esse assunto que a gente está discutindo nesse momento, certo? Certo, é esse mesmo encaminhamento, os crachás permanentes de acesso de despachante, de importadores, motoristas, tá? Ok. Tá. Passa a palavra agora. Permite uma observação? Sim, Clésia, com certeza. Nos recintos terminais portuários, os agentes também precisam visitar navios ou atender comandante. Então, na verdade, também precisam ser inclusos nessa troca de discussão os agentes de navegação, né, que precisam atender os seus navios que são agenciados, ok? Ok, Clésia. Anotado aqui a tua sugestão também, né? Aí será apreciada, analisada ali pelo grupo do senhor João Ferreira Marques ali, do grupo dos recintos, né? E apresentado a proposta na próxima reunião. Peço, então, para encerrar esse assunto da pauta, né, do quarto item da pauta, a deliberação do Balena e também do Augusto na sequência. Bem, de nossa parte, nós endossamos aí os encaminhamentos e não temos nenhum pedido ou comentário complementar para fazer. De acordo com o encaminhamento. Muito obrigado a todos. Passamos agora para o quinto item da pauta, né? O quinto item da pauta também é um assunto vinculado à Receita Federal, né? A redução do tempo de espera para adoção de procedimento de contingência por motivos de problema de acesso no PUCOMEX, tá? Esse é um assunto também apresentado agora, apresentado pelo representante dos recintos aduaneiros, né? Qual é o posicionamento da Receita Federal em relação ao pedido dos recintos aduaneiros para diminuir o tempo de contingência para enviar os caminhões do REDEX ao terminal portuário de embarque, nos casos de indisponibilidade do sistema portal único, né? Então, esse é um assunto também, né, que já foi incluído em diversas reuniões anteriores, de várias formas, né, inclusive a última que eu me lembro, né, foi a ata de novembro de 2018, né, e essa ata constou esse pedido de redução do tempo, né, para implementar o início da contingência, né, ela foi encaminhada, assim, para a Coana na época, né, e nós não tivemos, assim, uma resposta direta da Coana sobre se eles vão ou não adotar, né. Naquela época, foi relatado pelo senhor Anderson que nas situações de falha operacional dos sistemas informatizados de controle aduaneiro, tem que aguardar o prazo de 3 horas para adotar o procedimento de contingência, né. Isso gera que o referido prazo, naquela época, né, fosse reduzido para metade disso, 1h30, após o registro da reclamação da falha no sistema na central de serviço junto ao SERPRO, né. Essa medida, ela tem por objetivo evitar a perda de janelas de acesso junto aos terminais portuários. Como ele é um assunto, como já enfatizei aqui, que ele foi encaminhado para a Coana, né, eu acho o seguinte, que devemos sim reapresentar novamente esse tema para a Coana, né? Então, da minha parte, eu sugiro assim que a gente seja mais convincente, né? Então, eu sugiro que os recintos aduaneiros ali, por meio do representante dos recintos aduaneiros, caso eles entenderem ter sido prejudicado com a disponibilidade de acesso no sistema, especialmente o recinto aduaneiro que parece que a reclamação, o tema foi levantado ali pelo Mansur, que é responsável pelo REDEX e MSC, que apresente, então, o Mansur ali, o REDEX, apresente um relatório informando a quantidade de períodos de disponibilidade observados nos últimos 12 meses, e as datas e horários das ocorrências, e a quantidade de unidade de cargas que deixaram de ser transferida para o terminal de embarque, e o motivo das transferências, por que essas transferências são realizadas em horários tão próximos ao deadline do
armador? Por que ele não é transferido num dia anterior, antes do navio atracar? Por que tem que ser 2, 3 horas antes do deadline do armador, né? Então, faça um relatório, seu João, assim, explicando para que a gente anexe esse relatório, que seriam as justificativas, né, para a redução desse horário, nessa ata, né? E que aí eu encaminho essa ata novamente, encaminho esse assunto novamente à Coana, né? Mostrando que existe um relatório que está tendo prejuízo, porque pelo que eu conheço, assim, quando se trata de contingência de acesso nos sistemas do Siscomex, todas as normas falam em 3 horas para começar a adotar o procedimento de contingência, né? Então, pedir para que a contingência, vamos supor, na transferência de mercadoria para exportação para o terminal de embarque tenha um tratamento diferenciado, eu acho que vale a pena, sim, fazer uma justificativa e reforçar os prejuízos que têm ocorrido por esse motivo, né? Então, eu abro a palavra, então, agora para o representante dos recintos aduaneiros, o seu João, e depois também poderia se manifestar, no caso, o Eclésio, que é representante também das agências marítimas, não sei se o assunto é ligado com o Eclésio também, para ver se a gente colabora com isso, e eu creio que um relatório dos últimos 12 meses reforça a posição do prejuízo, se é que ele ocorreu, né? E a necessidade de ter essa redução desse prazo, tá? Como o senhor mesmo já falou aí, né, já mencionou, esse é um assunto que eu acho que já foi discutido várias vezes, né, nas reuniões dos intervenientes lá, inclusive colocado em ata lá naquelas reuniões, né, e o que eu vou falar? A gente teria que eu acho que esse relatório que o senhor está comentando aí, referente aos tempos, prejuízos, seria de suma importância para realmente ter uma base melhor para fundamentar, no caso, a solicitação, né? Então, é mais um assunto também que a gente deixa pendente para a próxima reunião e vamos entrar em contato com o pessoal do recinto, principalmente aos que se sentem aí mais prejudicados com esses horários, para que tenhamos uma base mais firme para reivindicar aí a mudança de tempo de contingência, né? Eu não sei se pode, se o senhor permite aí, o ANS, talvez, da Conexão Marítima aí, que eu acho que está acompanhando a reunião aí, se ele pode falar alguma coisa desse assunto, que também já debateu bastante com esse assunto, né? Para esclarecer um pouco mais para a gente aí também e nos ajudar no sentido da montagem desse relatório aí para a próxima reunião. Com certeza, convido o Anderson também a manifestar sobre o tema. Ele está presente, mas não está ouvindo, talvez. O Eclésio, você tem alguma coisa relacionada com esse assunto, Eclésio? Olha, isso já havia sendo discutido, doutor Klebs e todos, há bastante tempo. Isso nos parece que já deveria estar resolvido, né? Afinal de contas, a gente tem problemas de trânsito, seja pela BR-470 ou aqui dentro da cidade de Itajaí. Dessa forma, deveríamos já estar com isso equalizado ou resolvido. Mas talvez os próprios terminais portuários tenham um problema da sua operacionalidade e queiram rediscutir esse assunto, mas ele já foi amplamente discutido e ele requer mais uma apuração disso e talvez um relatório, um histórico agora desse tempo aí de pandêmico e tal, possa nos ajudar a chegar a uma conclusão um pouco melhor. Estamos à disposição para ajudar nesse sentido. Eu concordo que um relatório ele pode sim reforçar a posição da nossa comunidade portuária, né? E seria mais fundamento e justificativa para apresentar lá para a Coana, ou a Coana propor realmente a redução, porque esse assunto não foi uma, duas vezes discutido, não, foram várias vezes discutidos e foram feitos encaminhamentos, e não tivemos eu não vi nenhuma norma alterando esse prazo até o momento. Então, eu acho que vale sim esse relatório, pelo menos dos últimos 12 meses, ou se quiser ampliar o relatório, seu João, aí fica a critério de vocês como representantes dos recintos, né, a reforçar essa necessidade de alteração desse prazo, tá?
Seria esse o encaminhamento. Perfeito. E reencaminhar para a Coana, né, para reestudar o assunto. Isso. E mais reforçando com um relatório substancial, colocando os prejuízos e as perdas que ocorreram em decorrência desse período, tá? Eu entendo assim que os sistemas, com o tempo, eles acabam evoluindo, os acessos ficam melhores, geralmente um sistema novo, como foi o CCT ali da DUI, né, no início, realmente, ele tem muitas paradas, mas aí com o tempo eles vão modificando a programação, as janelas, a quantidade de carga que o sistema pode receber, e com isso as indisponibilidades acabam reduzindo. Mas, de qualquer forma, eu não sou um especialista nessa área, eu acho que um relatório seria o melhor a fazer por enquanto, tá? Eu chamo o Balena e o Augusto da Anvisa, né, para manifestar quanto ao encaminhamento, se podemos fazer assim, e esse relatório ser apresentado na próxima pauta. Na verdade, teríamos que anexar nesta pauta, né? A gente pode apresentar o relatório na próxima, mas eu reforço que esse relatório seria juntado com essa reclamação, com essa pauta para a Coana, tá? Da nossa parte... com a ata dessa reunião, desculpe, não com a pauta, né? A ata da reunião. Tá? Perfeito. Da nossa parte, de acordo com a proposição de encaminhar dessa forma. De acordo que seja feito o relatório também. Bom, passamos então para o 6º item, né? Apresentado também pelos representantes dos recintos, né? Que também foi já um assunto já muito debatido nas reuniões anteriores, que é a questão do deadline, prazo limite para entrega da carga para embarque no terminal portuário, cobrança da taxa no-show, tá? Foi a seguinte a questão apresentada. Ainda existe problemas com a subjetividade do controle no-show, nas filas em trem. Já havíamos conversado no passado em ter algum checkpoint, algum lugar que pudéssemos pegar alguma confirmação do caminhão aguardando na fila de entrada. Existem casos em que de fato, caso de foto, né, de caminhão na fila, reportando o horário, e essa informação não é considerada para a dispensa da cobrança da taxa de no-show. A fila tem diferentes tempos ao longo do dia, e dias em que, em alguns momentos, janelas de tempo projetadas são insuficientes, ocasionando desentendimento entre as partes. Tá? Então, esse assunto, ele já foi reiterado. Me parece que o problema maior é ali com as janelas e o agendamento ali na APM Terminals, né? Os agendamentos, foi colocado naquelas reuniões anteriores, que o agendamento, ele decorre de uma resolução do ANTAC, né? Ele tem que ser feito o agendamento, tem que ter um horário permitido que o caminhão entre para fazer a entrega da carga, né? Na época, ficou de acertar que a APM Terminals, né, eles avaliariam melhor essa cobrança da taxa no show, né? Então, se ficar justificado mesmo que o caminhão estava na fila ou com um problema interno, que teve um momento que tivemos problemas internos dentro do porto, né? Aí, nesse caso, eles não estavam cobrando, né? Então, eu passo a palavra, nesse caso, primeiro, para os representantes dos recintos aduaneiros para se manifestar, porque é um assunto, né, dos representantes dos recintos aduaneiros em desfavor do próprio recinto aduaneiro, com a APM, no caso, a APM Terminals. Então, acho que, seu João, a gente deveria conversar com a APM também, né, porque são o recinto aduaneiro falando do outro recinto aduaneiro, né. Então, vamos primeiro passar a palavra para o seu João sobre esse tema, né, de como isso está sendo conduzido. Me parece que esse assunto foi apresentado, não sei, parece que foi pela T-Port, né, e depois passamos a palavra, se tiver alguém da APM para falar sobre como que está essa situação, porque às vezes é um relato que é pontual, e no geral as coisas estão caminhando como sempre deveria, né. Então, eu passo a palavra para o seu João. Com certeza, um assunto também que já foi bastante discutido em outras reuniões, em outras ocasiões, né? E não foi pouco, até com bastante discussão sobre o assunto. Quem esse problema aí, esse assunto foi o Zen, lá da T-Port, né?
Eu não sei também se ele está aí acompanhando a reunião, tudo, mas se ele poderia dar a opinião dele, falar alguma coisa sobre o assunto aí que ele encaminhou, para que, se realmente, para ver se é um caso pontual ou se é coisa que está acontecendo rotineiramente, para que possamos realmente falar com a PM, com alguém que possa tomar alguma providência com relação ao assunto, quando o problema do no-show é esse ponto que ele está mencionando aí na pauta, né? Então, eu pediria que o Zen aí se manifestasse a respeito do assunto. Bom dia a todos. A quantidade, efetivamente, das últimas reuniões que a gente andou discutindo, desde as discussões na reunião presencial, reduziram, só que ela ainda recorre. E cada vez que recorre, é uma discussão de como está pedindo, pelo amor de Deus. E, de novo, é a subjetividade. Então, o que a gente está dizendo, deveria ter um canal para decidir isso de uma maneira mais simples, porque fica o cliente no meio, as discussões. Então, o ponto do agendamento tem que ser respeitado, todo mundo deve procurar atender o agendamento, só que quando não pode ser atendido por problema do usuário, que não é do usuário, esse não deve ser penalizado, e essas discussões internas não deveriam se alongar tanto. E aí, internamente, o emissor da cobrança passa para um, que passa para outro, e depois de um mês volta dizendo que não dá. Aí fica a nota lá em aberto, e essa cobrança regular, tu continua devendo, eu não estou devendo. Então, é questão da subjetividade mesmo. Na última reunião, isso já tem um bom tempo, a PM tinha comentado que ia disponibilizar junto com o Detran, eles vão fazer uma implementação de umas câmeras para identificar as placas nas filas. É só porque não é tão recorrente, mas acontece. Infelizmente, é coisa que a gente não quer estar discutindo, mas não quer trazer para cá, mas a gente está dividindo para tentar, com todo mundo, a gente está, aos poucos, zerar essas discussões e só tratar coisas novas, mas infelizmente ainda é recorrente. Muito obrigado, Zé. Tem alguém representante da APM que poderia manifestar nesse momento para tratar desse assunto? Aline? Bom dia a todos. Exato, eu sou a Aline, estou representando a APM Terminals. E aí gostaria de mencionar, na verdade, essa tarifa, e como já é de conhecimento de todos, normalmente não é para que a PM tenha algum tipo de receita, e sim para que a gente consiga organizar o fluxo dos caminhões na fila, e a gente já consegue identificar que isso venha ocorrendo muito bem, né, até porque o nosso terminal fica no centro da cidade, então a gente precisa aplicar algumas regras para que o trânsito flua da melhor forma possível e para que todos sejam atendidos dentro do deadline, mas me coloco à disposição aqui também ao senhor Zen, né, para que esse assunto seja de fato esclarecido e a gente possa esclarecer todas as dúvidas. Se tiver alguma ainda pendente, também me coloco à disposição para que a gente possa analisar e de fato resolver e sanar todos os problemas, tá, Zen? Doutor Cléber, eu tenho uma sugestão. Permita? Sim, pode sim. Esse assunto é recorrente, desde a época que a gente estava lá dentro e coordenando esse grupo, e ele é um assunto que é inerente ao grupo de recintos alfandegados. Os recintos alfandegados aqui estão os terminais retroportuários e também os terminais portuários, que deveriam, em reunião, que pode ser através desse meio, desse fórum, buscar uma solução interna dentro e depois só ratificar nessa reunião geral, porque são soluções que devem ser encontradas, achadas e acertadas entre os recintos, talvez uma lazeira um pouco maior, uma justificativa, criar um modus operandi de que ninguém se prejudique. O terminal também não pode fazer um agendamento e está furando o tempo todo, então a sua programação acaba distorcendo. Como também tem casos que são fortuitos, às vezes de força maior, um acidente, ou eventualmente um atraso em fila, enfim, que também não é culpabilidade do terminal que está encaminhando. Então, deveria-se ajustar um modus operandi entre os terminais, ajustado isso, ratificado aqui nessa reunião maior. É a minha sugestão.
Concordo contigo, sim. E o assunto foi muito bem encaminhado ali pela Aline, né, que quer buscar uma solução para o caso, né, para o problema, né, e também lembrando, assim, que existe um planejamento estratégico da comunidade de Itajaí, como tudo, da prefeitura, da autoridade portuária, de melhorar os acessos para os portos. Então, assim, no futuro próximo, eu acredito que esses problemas vão ficar no passado. E também tem aquele outro planejamento estratégico operacional, que a gente fazer o tal da entrada por um gate e a saída pelo outro, chamado de carrossel também, que me parece que já está finalizando os testes da ferramenta, do controle de acesso, né? Então, tem várias outras ações que estão sendo adotadas para ver se a gente reduz essa questão dos atrasos na fila, tá? Então, o problema ainda persiste, mas eu vejo, assim, a médio prazo, uma solução definitiva para isso, tá, Eclésia? E obrigado, Aline, pela disponibilidade de pegar e tentar resolver essa situação ali com a Teporte, com o Zen, né, e fazer assim, como o próprio Eclésia falou, como é um assunto que trata dos próprios recintos aduaneiros, apresentado pelos recintos aduaneiros, que entre vocês, recintos aduaneiros, se reúnam e estabeleçam uma proposta para a gente buscar uma solução, assim, até que as coisas estejam melhor no futuro, tá? Esse é o meu encaminhamento, tá? E eu peço, então, acho que o assunto já está bem debatido, peço, então, a manifestação do representante do MAPA, quanto a esse item da pauta, né, e o representante da Anvisa, o Augusto e o Balena. Muito bem, rapidamente, para concordar com o encaminhamento proposto, em especial no momento ali da manifestação do Eclésia, de que esse subgrupo se reúna e busque uma solução, porque realmente é um assunto que a gente já vem ouvindo, compartilhando aí há muito tempo, e que tem reflexos muito maiores do que às vezes a gente pode pensar ou parar para imaginar. Isso reflete no nosso trabalho, que eu digo, de alguma forma, Receita, Anvisa, MAPA, a gente aqui muitas vezes não vou usar o termo pressionado, mas cobrado para fazer uma vistoria num terminal X ou Y fora do horário, ou mais cedo, ou num dia diferente, por causa dessas questões todas. Então, sim, a gente concorda e endossa a proposição. Concordo com o encaminhamento também. Ok, muito obrigado aos senhores. Passamos, então, agora para o 7º item da pauta, né? O assunto é relacionado ao ICMS, então cabe à Secretaria da Fazenda, né, manifestar sobre o tema, né? Então foi apresentada da seguinte forma, né? Liberação de cargas na importação, pessoa física, não contribuinte de ICMS fora do estado de Santa Catarina. É um assunto apresentado pelos representantes dos recintos aduaneiros, né? Qual o procedimento para liberação de carga fora do estado, quando não é possível gerar o PLMI, o Protocolo de Liberação de Mercadoria ou Bem Importado? É solicitar o GNR, comprovante de pagamento da mesma, e nota fiscal. Porém, para os casos em que o importador é uma pessoa física e não emitir a nota fiscal, que é não contribuinte, a carga poderá seguir viagem com uma autorização de transporte e carga no lugar de nota fiscal? Então, eu passo a palavra agora para o representante da Secretaria, para a representante da Secretaria da Fazenda, né, para ela falar alguma coisa sobre a Maico Denk. Então, bom dia mais uma vez. Levando em consideração a operação que está descrita aqui na pauta, realmente a GNR ou o DARI, né, aqui em Santa Catarina, é o documento hábil para a liberação da mercadoria no recinto aduaneiro fora de Santa Catarina. Quanto a essa outra carta para transporte, a autorização de transporte, não tem previsão de Santa Catarina, mas
é possível emitir uma nota fiscal eletrônica avulsa para não contribuinte. Esse aplicativo está disponível na página da internet da Secretaria da Fazenda. Então, quando precisar de uma nota fiscal, pode utilizar esse aplicativo, porque uma carta autorizando um transporte não tem previsão no regulamento. Eu acredito que é essa a dúvida. Estou à disposição. Para mim está muito bem esclarecido, viu, Michael? Eu acho que a nota fiscal avulsa resolve sim o problema. Então, é regra na legislação tributária que toda mercadoria deve estar acompanhada de um documento fiscal, numa nota fiscal, né? E a forma de solucionar isso pelas importações da pessoa física seria a emissão dessa nota fiscal avulsa, né? Então, passo a palavra agora para o representante dos recintos aduaneiros, para manifestar quanto ao tema. Eu vejo que a solução seria realmente ir no aplicativo gratuito lá, que emitir a nota fiscal e encaminhar a mercadoria devidamente acompanhada com nota fiscal, ainda porque é uma operação interestadual, né? Então, não teria outro documento hábil a acompanhar a mercadoria que não fosse a nota fiscal. Mas quem solicitou esse assunto também foi o Zen, ali da Tepost também. Se ele quisesse fazer mais alguma manifestação sobre o assunto também, está à disposição. Obrigado. Bom, o Zen eu acho que deu satisfeito também, né, com relação à orientação, é muito pertinente ali da Secretaria da Fazenda, né, e eu passo agora para a deliberação da mesa, a palavra para o Balena do Mapa e, na sequência, Augusto Banco. Pode ser você, Augusto. Primeiro. Da minha parte, ok, Dr. Cleves. E o Balena, será que está presente? Ou saiu da sala, caiu a conexão? Não está respondendo. Pode ser que está ocupado com alguma atividade momentaneamente. Mas eu acredito que não teria problema também com o Balena, tá? Alguém mais quer manifestar sobre esse tema, sobre a liberação da carga de pessoa física? Não, acho que podemos passar para a próxima. Cleves, o teu microfone está mutado. O oitavo item da pauta também foi apresentado pelos representantes dos recintos aduaneiros. Remoção de carga por DTC, fiscalização aduaneira no terminal portuário de descarga. Foi colocado pelo representante dos recintos que, nos casos de transferência de cargas programadas por DTC, solicitar a RFB para uma verificação física de carga, a carga ocorra no aduaneiro destino da carga, considerando que nestes recintos existem controles e condições para garantir a devida vistoria. A principal dificuldade tem relação com o prazo de transferência por DTC. Algumas vezes, a análise aduaneira excede o prazo da DTC, criando assim um problema operacional e custos financeiros não previstos, pois gera armazenagem e custo de remoção por DTA, onerando ainda mais o importador. Nos casos de transferência de apenas um contêiner, não há pedido de extensão do prazo obrigatório, obrigando a realização da DTA. Quando é quebra de lote, aí libera o contêiner faltante do lote transferido parcialmente. Bom, da mesma forma como outros assuntos, né, esse assunto também já foi objeto de reuniões anteriores da COFAC, tá? Então, essas fiscalizações, essas verificações, elas são, dentro da Alfândega do Porto Itajaí, são realizadas pelo Serviço de Vigilância e Repressão Aduaneira, o SEVIG, que hoje está ali localizado dentro da Portunave, né? E frequentemente o SEVIG realiza as ações de fiscalização em procedimento de controle de gestão de riscos aduaneiros nas cargas descarregadas nos terminais portuários, numa etapa que a gente chama aqui de pré-despacho, né? Aquela etapa antes do registro das declarações aduaneiras.
As cargas selecionadas, elas são bloqueadas para transferência entre os recintos aduaneiros, até a conclusão do procedimento, a conclusão dos procedimentos fiscais, que na sua maioria são ágeis, tá? Desde que esteja disponível a mercadoria, se faça a desova e coloca lá para apresentação da mercadoria, eles não são tão demorados assim, permitindo-se, em grande parte, a liberação da carga antes daquele prazo da DTC, que é de 48 horas, da disponibilização da mercadoria após o descarregamento dela. Agora, a avaliação da possibilidade de liberação dessa carga para ser transferida para outro recinto aduaneiro da Federação de Itajaí, ela pode sim ser requerida ao chefe do CEVIG, via um e-mail, apresentando a justificativa do beneficiário, mas só que a decisão fica sujeita a uma análise se será atendida ou não, por parte da Receita Federal. Isso de acordo com o quê? Com a gestão de risco naquela operação. Então, tem situações, eu já vi, no caso, o chefe da CEVIG, que é o Morello, autorizando a remoção da DI, da carga, desculpe, a remoção da carga por DTC, e que depois o procedimento realmente pode ser conduzido no recinto de destino. Mas tem situações que, de acordo com a gestão de risco, a característica da carga e os operadores envolvidos, que o melhor a fazer realmente é a fiscalização no terminal portuário ainda, né? Aí acaba causando todos os transtornos, mas não são tantos assim, tá? Eu acredito que a quantidade de carga submetida a esse tipo de fiscalização e que acaba causando esse prejuízo não chega a tanto assim pela quantidade de remoção que ocorre, tá? Então, a maioria das remoções aqui no nosso portuário, ele é por mês. Então, as remoções, a maioria, como disse, são por DTC. Então, tendo um ou outro caso que a carga foi retida, isso é inerente da própria operação, inclusive dos riscos envolvidos, principalmente para o importador, porque normalmente essas cargas, quando é parada, assim, para verificar na fase de pré-despacho, ainda no descarregamento, né, então é decorrente, como eu já coloquei, de uma ação de gestão de risco, onde essa gestão de risco hoje ela está sediada em Curitiba, né, e eles, por bem, acham que determinada carga tem que ser dada uma olhada, e algumas seleções, elas são daquelas feitas aleatórias. Para essas aleatórias, não há porquê que o CEVIG não autorizar, sim, a liberação. Então, fica a sugestão para quem apresentou, para quem se sente prejudicado, o recinto de destino que se tenha prejudicado, no momento que ele vê que existe um bloqueio de carga, se ele acha que vai demorar mais do que o prazo de DTC, ele pode, sim, pedir para o CEVIG uma análise da possibilidade de que essa verificação seja feita na unidade de destino, no recinto de destino, tá? Mas isso não significa que será diferido, isso vai ser de acordo com o quê? Com riscos envolvidos na operação, tá? Esse seria um encaminhamento que eu daria para esse caso. Passo a palavra agora para o representante dos recintos aduaneiros, para ver se tem algo a acrescentar, e também para aquele que apresentou o assunto para o senhor João, né, para trazer para a pauta da reunião. Da minha parte, eu acho que está muito bem explicado, né? Acho que isso foi muito explícito na situação ali, e é isso, quem está com essa dificuldade, com esse problema, que passa o e-mail lá, que solicite a transferência e espere ser diferido ou não, mas eu acho que o assunto está liquidado e está bem explicado. Se quem mandou a pauta ali, que foi também o Zen da T-Port, quiser se manifestar, tudo bem. Eu creio que o Zen da T-Port e todos os representantes dos recintos aduaneiros, ele tem o e-mail, sim, do CEVIG, né, pode ser encaminhado para aquela caixa postal do CEVIG, explicando a situação, justificando, e pode ser deferido ou não. Eu já vi vários casos que o Morello deferiu, tá? Então, não são todos que, obrigatoriamente, a análise na terminal de desembarque. Fica assim esse encaminhamento, tá, João? Você pode anunciar isso para os recintos, que pode sim requerer ao Morello ali no CEVIG uma possibilidade de liberação dessa carga para fiscalização no destino, mas isso não significa que vai ser acatado todos os pedidos, tá? Tranquilo, agradeço, agradeço a explicação aí e manteremos a informação.
Doutor Cleves, esse assunto é recorrente também, né? Eu lembro bem disso aí. É perfeitamente plausível essas fiscalizações, essas vistorias e tudo mais, elas até são previsíveis, porque às vezes são até antes do navio atracar, a carga é definida para fazer essa verificação. Só que tem casos, naturalmente, pela característica da carga, elas não podem ser transferidas, ou por questão de segurança, não devem ser transferidas. Então, são indeferidos esses pedidos, e com razão até do próprio indeferimento pela característica da carga. Nossa sugestão, como já foi anteriormente, é que seja criado um mecanismo legal, uma portaria, alguma coisa nesse sentido, assim como a portaria local, ela não pode se sobrepor à Instrução Normativa 248 pelo tempo de transferência, que são de 48 horas, mas esse tempo normalmente é extrapolado até por questões de operacionais, físicas, né, de abertura de contêineres, disponibilização de carga, enfim. Então, talvez encaminhado para a Coana, que em casos especiais nesse sentido, seja criado, estendido o prazo de possibilidade de transferência pelo mesmo regime DTC, que não caia em DTA, porque isso vai, de fato, trazer prejuízo ao contribuinte e ao importador. Não há óbice quanto a isso, quanto à vistoria, absolutamente não é isso. É que o prazo seja reconhecido, que a carga que já está programada para ser transferida por DTC e caia nesta condição, o prazo de transferência não seja interrompido, para que ela continue tendo o seu status de transferência por DTC. Isso resolveria o problema. Concordo, mas a portaria local ela não pode sobrepor, como você já colocou, em relação à Instrução Normativa 248, né? Sim. Da mesma forma, eu acho que a justificativa a gente tem, existe justificativa por dois lados, a gente tem que fiscalizar, e existe a justificativa que essa fiscalização, no momento da pré-carga, ela acaba causando esse prejuízo. Então, que a 248, me parece que ela está sendo também reformulada, que nessa reformulação, que nesses casos em que a Receita Federal faça intervenção na pré-carga e aquela carga já estava programada para ser removida, né, que essa programação ela se mantenha assim, que esse prazo seja estendido. Então, será sim encaminhado para a Coana, né, essa sugestão de melhoria desse dispositivo legal, para permitir que a carga mantenha ainda a transferência por via DTC. Eu acredito, assim, que as alterações que estão vindo no controle do trânsito aduaneiro com a nova do INPE, né, vai melhorar muito essas dificuldades com o trânsito. Então, que essa nova normativa já preveja essa situação de a gente fazer essa intervenção na fase de pré-carga, sim, tá? Anotado, sim, Eclésio, e considerado da pauta, e como eu dito, essa pauta está sendo cobrada, né, não foi só o doutor Mário, que da Associação Empresarial cobrou a COFAC, como a própria Coana, né, com a publicação do decreto, ela cobrou a reativação de todas as unidades aduaneiras do país, né, das atas da COFAC. Me parece que a reunião nacional da COFAC, que é CONFAC, né, ela vai ocorrer agora no início de setembro, tá? Então vai ter uma reunião, e eles já queriam as pautas dessas reuniões nossas. Então, eles estão muito interessados as pautas não, as atas, né, desculpe. Ele quer a ata dessa reunião. Então, essas atas são encaminhadas, sim, para lá, e agora tem uma pessoa específica na Coana para analisar as demandas indo pela ata, tá? Antes ficava perdido, agora destacaram uma pessoa lá para cuidar dessas atas das reuniões das COFACs pelo Brasil afora, tá? Então, será, sim, colocado como sugestão, né, realmente ao final da ata, né, e a justificativa para tanto, tá? Obrigado. Doutor Cleves, se me permite, sim, só complementando, acho que a colocação do Silva é perfeita, seria o ideal realmente é ter o dispositivo, né, o gatilho preparado para esses eventos, que a ideia, não, em hipótese alguma, não contribuir com as prevenções e as análises do CEVIG, mas não prejudicar o fluxo em si,
Porque o detalhe hoje é que, no caso de não cumprir as 48 horas, quem deve requerir a extensão e dar as disposições de motivo é o porto de descarga, no caso, Itajaí ou Navegantes. E que a informação que tem internamente deles hoje é que, para esse tipo de situação, eles não devem solicitar. Então, se não conseguir a extensão automática, de repente, que a gente, o recinto de destino, de repente, possa pedir diretamente para a Receita a extensão ou a análise especial desses casos, para que eles não se tornem DTAs. Porque hoje nós estamos vamos dizer, nesse entravezinho de entendimento da responsabilidade de cada um. De repente, até a gente evoluir na nova legislação, se então para esses casos, quando acontecer realmente no porto de descarga, que o recinto que identificou a paralisação do trânsito, da transferência devido à vistoria, que possa encaminhar para a Receita Federal um pedido de extensão expondo o motivo que é a análise da CEVIC. Tá, então esse é um assunto também que envolve, apresentado pelos recintos aduaneiros e que envolve os próprios recintos aduaneiros, né? Então, senhor João Marques, a gente vai encaminhar esse assunto da forma como eu já coloquei aqui para a Coana, né, sugerindo a alteração da legislação, mas previamente você pode também fazer uma reunião, no momento que for discutir a questão dos crachás também, discutir esse outro item e ver qual seria a proposta. A Receita Federal, com um pedido formulado pelo terminal portuário ali de descarga, pode ser o APM, pode ser o Porto Nave, no caso, né, nós não vamos negar, principalmente se a gente atuou. Só não podemos, obrigar que eles constitui com a legislação atual, obrigar que eles não considerem DTC. Não, a legislação, pela legislação eles estão corretos, eles passam para a fase da DTA, tá? DTC 48 horas. Se passou das 48 horas, é DTA, tá? Mas a um pedido deles, a gente sim defere, isso não vai ter problema nenhum nessa fase transitória, ser acatado pela Coana mesmo, essa mudança de legislação. Não significa que uma sugestão nossa seja acatada, mas bem fundamentada, ela pode sim ser avaliada e acatada. Então, poderia, senhor João, conversar ali com os terminais envolvidos, né, e acrescentar essa possibilidade, sim, de poder apresentar esse pedido de extensão do prazo para esses casos também. Mas fica a critério do recinto de descarga, tá? A alfândega não pode obrigar que eles, nesse momento, façam essa remoção por DTC ainda. Não, com certeza já está anotado aqui. A gente, na reunião que nós discutiremos o problema do no-show, dos crachás ali, incluiremos também essa parte dessa extensão das DTCs aí, quando necessário, por parte dos recintos, para que não haja prejuízo até se definir a mudança na medida provisória, aliás, na legislação lá, ou não. Tá certo, senhor João. Muito obrigado. Fecho essa pauta com a manifestação do MAPA e da Anvisa para ver se está de acordo com os encaminhamentos. De nossa parte, de acordo. De acordo também. Passamos agora para o próximo item da pauta, né? É o 9º item. Esperar carregar. Alessandro? Passar, por favor, o próximo slide. Já foi. Tá foi, né? Tá aguardando carga, né? Para mim não foi carregado ainda. Sim, agora sim. O próximo item da pauta é também o assunto direcionado à RFB, né? Infraestrutura de tecnologia da informação para a rede anexada nos escritórios da Receita Federal, em locais ou recintos alfandegados. Também foi apresentado pelo representante dos recintos aduaneiros esse tema. A implantação do portal web, a obrigatoriedade e data de implantação para entrar em vigor o portal web, que devemos disponibilizar para a Receita Federal. Tem alguma normativa com relação a essa implementação? Consta que a exigência decorre do ato declaratório executivo número 1 de 25 de fevereiro de 2019, o qual trata apenas da implantação de infraestrutura e não da implantação do portal. Para mim, esse assunto, assim, ele não ficou bem claro
dos aplicativos API recintos, ou se estava falando, sim, daquele prazo até o final de outubro de 2020 para disponibilizar os novos sistemas de acesso da Receita Federal. Então, eu peço a manifestação do representante dos recintos para deixar mais claro esse assunto para a COFAC, né, para os representantes da COFAC, do que quer dizer mesmo? Quer dizer do acesso ao sistema da rede anexada, aquela rede que os recintos têm que disponibilizar para a Receita Federal, ou é uma outra coisa sobre esse assunto, João? Não, é que assim, a gente a pedir ao nosso desenvolvedor do nosso sistema para incluir essa parte do sistema ali, para fazer esse portal, né, para incluir o portal web ali, para disponibilizar essas informações para a Receita Federal, eles nos questionaram da obrigatoriedade ali, porque o ato declaratório ali, ele fala sobre a infraestrutura, é o que ele acha, assim, o que ele entende pelo ato declaratório, né? Aí ele diz assim, não, ele diz ali que até a data de outubro ali, tem que ter a infraestrutura pronta, mas não afirma que ali tem que ser implantado o sistema, por exemplo, a disponibilização via sistema para a Receita. Então, a dúvida é essa, né? E a outra dúvida ali também é com relação ao recinto, que ele está dispensado, ou que ele não tem estrutura da Receita Federal ali, a sala, os equipamentos, que está dispensado por solicitação ali, que foi, como não utilizava, não fazia uso, tudo, essa sala ela foi desativada, né? Então, a dúvida seria basicamente nesse sentido também. Eu não sei se eu me fiz explicar. Não, agora eu compreendi melhor o tema, viu, senhor João? Então é o seguinte, né? Esse ato declaratório que foi mencionado aí, ele trata dos requisitos para as salas a receber nos recintos, e não do sistema informatizado, então, da API, né? O maior problema aí é a necessidade de contratar um serviço de dados, que está, eu acho que no item 11. Trata-se de bilhetar o tráfego hipotético máximo de dados de cada conexão. Os próprios recintos aduaneiros, eles quando disponibilizavam a sala, eles também disponibilizavam um sistema informatizado, né? Então, essa norma diz o quê? A adequação do sistema informatizado dos recintos, ela tem um prazo agora até 31 de outubro para entregar, para a Receita utilizar isso, né? Agora, quem que utiliza? Já que não tem sala, quem utiliza, né? Geralmente, esse sinal ele pode ser disponibilizado para a Receita por via Wi-Fi, né? Ele pode ser disponibilizado pelo Wi-Fi, mesmo não tendo uma sala, pode ser disponibilizado por Wi-Fi para ser utilizado pelos servidores da Receita Federal quando comparecem no recinto alfandegado, né? E também pode, em alguns casos, ser dispensável, de acordo com o volume de utilização desses sistemas, nós também podemos dispensar essa rede anexada, né? Tem recintos que não tem como fazer essa dispensa, né? Os maiores não tem como, mas para alguns recintos que tem um movimento mais reduzido, sim, podemos sim fazer análise, né? Esse pedido de dispensa, ele pode ser realizado para a comissão de alfandegamento da alfândega, né, que junto com o setor de tecnologia da alfândega analisa todos os pedidos e pode sim fazer a dispensa. Então, basta às vezes em algum lugar, algum local alfandegado disponibilizar uma rede de Wi-Fi para o servidor da Receita, né, e por meio de um sistema chamado VPN, que são os túneis de acesso da Receita Federal, ele poder acessar com segurança o sistema da Receita utilizando um Wi-Fi. Mas o ato declaratório, ele trata daquela rede anexada, aquela rede que é validada pelo CERPA, onde alguns recintos no passado, a maioria era obrigado. Então, foi uma evolução de modificar a contratação disso, né? Então, o pessoal da tecnologia, ele está bem envolvido com isso, você pode fazer um pedido, orientar os recintos para fazer o pedido, não significa que os pedidos serão aceitos pela área de tecnologia, pela comissão de alfandegamento, mas caso a caso, senhor João, a gente pode analisar se podemos simplesmente pegar para esse caso, uma rede Wi-Fi disponibilizada pelo recinto, e que os nossos servidores conectam por meio dessa Wi-Fi, ou se realmente vai ser obrigado, nesse caso, a instalação daquela rede
com toda a sistemática de controle efetuada pelo SERPRO, né? Então, existe uma contratação do SERPRO, existe uma contratação de outras empresas privadas, mas esse assunto, ele pode ser tratado individualmente por cada recinto, conforme requisição a ser apresentada na comissão de alfandegamento, tá? Aí a comissão reavalia com a realidade atual, com o movimento das pessoas hoje, como que está, e vê se pode ou não dispensar, inclusive, em algumas situações, a obrigatoriedade de ter essa infraestrutura tecnológica implantada no recinto. Entendi a explicação do senhor ali, ficou bem claro a situação. A minha pergunta, basicamente, também seria... quem já está dispensado, né? Quem já tem o pedido, já foi dispensado, já tem a disponibilização da rede Wi-Fi lá para a Receita. Precisa pedir uma nova dispensa ou não? Como o ato declaratório, Sr. João, ele deu um prazo até 31 de outubro de 2020 para a implementação disso, eu acho que deve sim, em razão do ato declaratório, dentro dessa nova normativa, né, refazer o pedido novamente para ver se continua. É dispensado, tá? Nesse sentido, eu oriento que que os recintos ele apresente para verificar. Alguns recintos já sabem que não vão ser autorizados, devido à forma como está sendo trabalhado, né? Mas aqueles que têm um movimento um pouco menor, eles façam o pedido para fazer uma análise, né, da comissão de alfandegamento, pela comissão de alfandegamento, tá? Entendi. E vale lembrar, cabe aqui, eu acho, já puxar um outro assunto, né, que é uma novidade que eu vou trazer na próxima reunião já da COFAC, que será no próximo mês, a gente vai retornar as reuniões mensais, né, que seria a conferência ou verificação física das mercadorias de forma remota, tá? Então, a gente vai modificar a forma da física, tá? Em algumas mercadorias, na sua maioria, esperamos que predominantemente seja uma verificação física remota, outras não, vai ter que ser feita uma verificação física em loco mesmo, como é feito hoje, né, mas ela será feita de forma remota, né, por meio, pode ser até dessa ferramenta mesmo, né, e tem recintos aí que já tem uma ferramenta própria, né, de verificação física remota, e também isso a gente vai estender para o trânsito aduaneiro, início do trânsito aduaneiro, conclusão do trânsito aduaneiro, que seja feita de forma remota com a colaboração dos próprios gerentes de pátio, dos próprios recintos, tá? Então, quer dizer, dentro desse contexto todo de mudar também a forma da verificação física, que ela não se dê só presencial, que ela passe também em decorrência dessa pandemia, das evoluções tecnológicas que ocorreram, né, ela passa a ser feita também de forma remota, tá? Então, nós estamos terminando já a minuta da portaria, certo? Que vai tratar desse tema. Essa minuta vai ser distribuída, assim, para o recinto, antes dela ser publicada, para a gente discutir os termos da minuta, para ver se a gente precisa melhorar alguma coisa, se é isso mesmo, se a portaria, ela consegue ser aplicável, né, antes de ser publicada, e esse assunto vai ser trazido com maior detalhes na próxima reunião da COFAC. Então, eu falo disso por quê? Porque já tem uma questão de infraestrutura tecnológica, de como que vai ser feito, então, quer dizer, a ida dos servidores da Receita Federal ao recinto, ele tende a diminuir mais ainda, tá? Então, a necessidade de ter essa infraestrutura tecnológica no local do recinto, ela vai ser reduzida mais ainda com a implementação dessa nova portaria, que vai facilitar a forma de a gente fazer a verificação física, tá? E aí a gente pode discutir melhor isso na próxima reunião e no decorrer dos tempos, tá? Então, só adiantando aí uma pauta, né, vamos dizer assim, da próxima reunião, que seria as verificações físicas remotas, que hoje em dia, vamos dizer assim, que o Porto de Santos já utiliza isso, a Alfândega de São Paulo já utiliza isso, o Alfândega de Curitiba ali, com o pessoal da Multilog lá também, tem utilizado uma ferramenta própria deles de conferência física remota. Então, é um assunto da moda, fazer a verificação física de forma remota. Eu entendo que, de acordo com uma gestão de riscos, né, dependendo da característica da carga, há sim possibilidade de fazer remota. Tem cargas e, conforme a gestão de risco, que vai ter que continuar sendo de forma física a verificação, tá? Mas será um pouco diferente do modelo que é hoje. Tá?
Tranquilo. Então, Entendi. orienta, então, aos recintos, voltando ao tema, né, que faça o pedido, sim, para a comissão de alfandegamento, para a equipe técnica de tecnologia da alfândega, que também compõe a parte da comissão de alfandegamento, manifeste da necessidade ou ratifique ainda a dispensa, tá, seu João? Porque a obrigatoriedade da IN é 31 de outubro, então que se faça o requerimento, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Para finalizar esse item da pauta, chamo novamente a Anvisa, na pessoa do Augusto, né, para manifestar se está de acordo ou não, ou se tem um outro encaminhamento, e também o senhor Luiz Gustavo Balena, né, de acordo. Da mesma forma, de acordo. Então, passamos agora para o 10º item da pauta, né, que, na verdade, também é só um anúncio, né, um anúncio daquilo que eu já tinha comentado anteriormente, um comentário muito bem rápido que eu fiz, né, esse item aí foi colocado ali pelo pessoal da Aliança Procomex, foi pedido, né, pela composição da Aliança Procomex, no caso, Itajaí, ele entrou nesse programa, né, dos sistemas portuários comunitários, né, então ele pediu para anunciar que iniciará em setembro o grupo de estudo local para esse sistemas portuários, e que os convites serão enviados em breves. Então, esse estudo é um estudo financiado também pelo banco, pelo governo britânico, né, no sentido de quê? De melhoria, né, dos sistemas portuários no país, tá? Itajaí estava fora desse contexto, dessa melhoria, tá? Até quando, em abril deste ano, ou março deste ano, início deste ano, nós conseguimos, por meio da Portunave, junto com a parceria ali da Aliança Procomex, de incluir Itajaí nesse programa, né? Se eu não me engano, lá na comunidade portuária de Santos, agora a gente fala em comunidade portuária, né, de Santos, já foram feitas 13 reuniões, e também no porto de Suape, né, também já foram feitas outras reuniões, e Itajaí, todo o complexo portuário de Itajaí estava fora desse programa de melhoria dos sistemas portuários, tá? Mas, por meio dessa aliança Procomex, em parceria com a Portunave, incluir o complexo portuário da Foz do Rio Itajaí na implementação do Port Community Systems, chamado PCS também, né, que é viabilizado pelo Fundo de Investimento Britânico para a automação e redução do tempo e custo nos processos de importação e exportação. A implementação do referido projeto é de grande importância para a região, fortalecendo a modernização do complexo portuário, tornando-se assim mais dinâmico e sempre à frente, sendo importante para o sucesso do PCS, né? PCS e o engajamento de toda a comunidade portuária, a nova tecnologia que já é uma realidade em vários portos do mundo. Inclusive, sugere-se a participação ativa da Receita Federal nesse novo programa, né, da Anvisa, da ANTAC, do MAPA e dos demais órgãos, inclusive da Prefeitura de Itajaí, da Prefeitura de Navegantes, porque é uma modificação da forma como é feito. Por exemplo, o Procomex, o Portal Único, né, ele já é um grande avanço tecnológico no comércio exterior, mas ele é só uma ferramenta, né, e tem que, na verdade, existir um programa estratégico operacional maior que só o Procomex, né? Então, esse novo programa que a gente vai começar em setembro, onde todos os intervenientes, os ativos, os operacionais da comunidade portuária, todas as agências marítimas, não só o representante da agência marítima, não só o representante do sindicato X ou Y, não só o representante dos importadores, mas que toda a comunidade ativa participe da formulação dessa nova estratégia, esse novo projeto estratégico operacional da comunidade portuária de Itajaí, tá? Então, também adiantando, né, em setembro vai ter uma pauta, não nossa, da COFAC sobre isso, vai ter uma pauta exclusiva para tratar desse assunto, né? Vai ser um tema exclusivo, uma reunião exclusiva não é nem da COFAC, é uma reunião exclusiva desse grupo de ação, tá? Então,
Esse vai ser vocês vão receber por meio de e-mail os convites, tá? Sobre isso. O Ricardo Amorim, ele levantou as mãos aqui, então eu passo a palavra para o Ricardo Amorim para tratar desse tema ou de qualquer outra coisa que ele queira falar. Alô, Ricardo Amorim? Ele levantou a mão, mas ele não está atendendo, tá? Então, essa seria o último item da pauta, né? Na verdade, não é uma discussão, é só um anúncio do que vai ocorrer, tá? Do que virá. E, além disso, também, antecipando a pauta da próxima reunião, que a gente pensou em colocar nessa, mas ficaria muito extensa, seria o estudo dos tempos, né? Já foi feita uma apresentação genérica da Coana sobre o estudo dos tempos nos portos, né? Onde mostra aonde está onde a gente tem que melhorar a nossa ação, se é a parte da receita, se é a parte da Anvisa, se é a parte do mapa, ou se são na parte também da iniciativa privada, né? Se são os órgãos públicos, se é a iniciativa privada. Então, foi feito o estudo dos tempos, e eu teria uma proposta para essa reunião de trazer o José Carlos, né, para fazer a exposição desse tempo, mas a exposição desse tempo será feita na próxima reunião, tá? Então, na próxima reunião da COFAC, que ocorrerá em setembro, né, 16 de setembro, parece, se eu não me engano, geralmente é a quarta-feira, a terceira quarta-feira do mês seguinte, né, nós vamos fazer essa reunião mensal, e aí lá a gente vai apresentar, assim, os tempos de despacho. Inclusive, passaremos a adotar, a partir da próxima reunião da COFAC, o demonstrativo dos tempos do nosso complexo portuário também, da parte da Receita Federal. Então, alguns outros relatórios poderão ser encaminhados, sim, pelos recintos aduaneiros, viu, seu João? Ou se os recintos aduaneiros quiserem apresentar relatórios também dos recintos aduaneiros, de crescimento, ou de melhoria dos tempos, ou melhoria dos procedimentos, também poderão fazer parte da pauta esses relatórios de produtividade, de qualidade, de melhorias e volumes dos recintos, tá? Então, é só uma antecipação do que a gente vai fazer. E agora eu acho que já estamos encaminhados para o final da reunião, né? Passa a palavra ali para o senhor João Ferreira Marques para se manifestar, né, sobre alguma coisa a mais que ele queira. Então, vou passar a palavra para cada um dos convidados, das entidades convidadas a se manifestar, e logo na sequência nós encerraremos essa reunião de forma inédita, que foi feita dessa forma virtual, que eu acho que foi muito produtiva. Nós chegamos a ter 67 pessoas conectadas, né, dentro da reunião. Essa reunião, ela é gravada, né, claro que nós vamos formar a ata, vai ser distribuída a ata normalmente, como sempre fazíamos nas outras reuniões, e mesmo assim essa reunião, ela passa a ser gravada também, tá? Passo a palavra, então, começando pelo representante dos recintos aduaneiros, que já levantou a mão ali, o senhor João Ferreira Marques, tá? Para começar pelos encaminhamentos do finalmente, tá? Não, assim, eu acredito que realmente a reunião foi bastante produtiva, né? Acho que em decorrência do tempo que ficou sem reuniões, os assuntos do recinto foram um pouco mais extensos, né? Mas normal, né? Pelo tempo que ficou sem reunião. E tem ali, doutor Cleves, um tema ali que foi encaminhado ali pela linha da Portonar, da PM ali. E concordo, lembro. Não apareceu ali na pauta. E vou falar sobre isso. Poderia fazer um breve comentário sobre o assunto ali? Sim. Concordo que ficou um tema relacionado aos containers open top, né? Que deixou de ser incluído na pauta. Tá certo, foi um tema enviado aí pelos representantes, apresentado pela Aline Cristiane, né, da PM. Então, eu queria pedir para a Aline, né, vamos justificar o porquê que esse tema não entrou nessa pauta. Ele não foi um tema, eu não considero ele um tema específico da PM nem da VEG, né, é um tema da comunidade portuária, mas eu não compreendi direito que tipo de exigência era aquela, conforme a instrução da RFB, se é uma instrução foi feita por e-mail, que eu procurei nas instruções normativas, nossa, e não encontrei essa obrigatoriedade de fazer colocar a lona, né, que seja lonado e lacrado para os open top, né? Então, eu não coloquei porque eu não tive certeza de como que esse tema ia ser tratado
nessa reunião com o FAC. Ele vai entrar, sim, na próxima pauta, seu João, e me desculpe, Aline, aí, por não ter colocado ele, mas a gente vai discutir melhor e apresentar melhor o problema para nós, para a gente saber se foi feito um comunicado, uma instrução da Receita local, ou se é uma instrução da Receita nacional, e o porquê disso aí para a gente poder discutir internamente com a nossa equipe de gestão de risco, a necessidade mesmo, e se não é uma obrigatoriedade, vamos supor, do mapa, que alguns tipos de carga do mapa ali, eles obrigam que seja coberto, que não sejam feitas por Open Trader, por Container Trade, Open Top, né, então tem exigências também na instrução normativa do mapa, que determinadas cargas não podem, mas não é o caso da VEG. A VEG geralmente são equipamentos de eletricidade, mas tem aquele suporte de madeira, é uma outra questão. Então, ela ficou assim numa situação, como o tempo foi curto, né, para a gente tratar a pauta da reunião, não tivemos como tratar, assim, discutir, esclarecer melhor esse assunto, tá? Então, ele vai, sim, entrar na próxima pauta do dia 16 de setembro, tá? E já com maior segurança para uma melhor decisão, tá, seu João? Não foi um esquecimento de propósito ou uma falta de consideração com a Aline, com a PM, com os representantes dos recintos, tá? É só uma questão de melhor clarear e não tivemos esse tempo de discutir, tá? Não, doutor Cleber, entendemos aí a explicação do senhor, tudo tranquilo, né? E, como havia dito já, acredito que a reunião foi de grande proveito para todos nós, né? Agradeço aqui pela participação, né? Que estamos sempre à disposição aí para, quando precisarem de alguma informação, de algum fato que possa contribuir para a melhoria de todo o processo aduaneiro aí no complexo portuário de Itajaí, né? O pessoal dos recintos, né, que estão acompanhando aí, o que acompanharam, pedimos que, quando for aberta ali a data para a nova pauta, que os assuntos sejam encaminhados com um pouco mais de antecedência, né, para que tenha mais tempo para encaminhar, para discutir os assuntos e para ser apresentado na reunião. Agradeço a participação, muito obrigado aí, e estamos aí, firme, graças a Deus. Apesar de tudo, de todo o processo aí que a gente vive, estamos trabalhando normalmente, com tranquilidade, com segurança também, né, protegendo os nossos colaboradores, as nossas equipes aí em tudo que é possível para amenizar a situação momentânea, né. Agradeço e um bom dia a todos aí. Senhor João, cabe um registro aqui novamente, que pode ser que alguns participantes entraram na reunião depois que a gente já tinha feito a abertura, né, que nós vamos modificar um pouquinho essa questão de encaminhamento da pauta, tá? A pauta para a próxima reunião, eu considero que já está aberta, tá? Então, existe aquele e-mail institucional da alfândega, chamado gabinete.itajaí@rfb.gov.br, que as pautas, elas já podem ser, sim, encaminhadas, tá? Então, vamos considerar já aberto o prazo, tá, para encaminhamento de pauta para a reunião da COFAC. Desde que coloca o assunto lá no e-mail, COFAC, pauta para a reunião, você já pode, sim, conforme for surgindo os temas, não precisamos fechar a pauta como a gente estava fazendo anteriormente. Deixamos isso mais livre. Inclusive, a pauta não é só pelos convidados ou representantes permanentes. O MAPA pode apresentar pauta para a reunião, a Anvisa pode apresentar, a Secretaria da Fazenda pode apresentar, todos os convidados, entidades convidados, no caso agora o Eclésio, o Marcelo Petrelli também, pelo despachante, Eclésio Marítima, eles podem sim apresentar pauta para a reunião, tá? Então, essa reunião, ela pode ser encaminhada para esse e-mail que vai ser tratada já. E conforme for chegando a pauta da reunião, a gente vai montando já a tabela de pautas e compartilhando com aquelas pessoas que terão que responder a pauta, para já ir preparando, para não acontecer esse caso, por exemplo, do Open Top, né, que a gente já discute um pouco antes, para melhor clarear, antes de incluir numa pauta, a gente colocar assuntos mais relevantes dentro da pauta. E tem assunto que pode ser resolvido entre os recintos, tem assunto que pode ser encaminhado de uma forma diferente. Então, a gente vai antecipar essa pauta, justamente por causa desse caso da Open Top aí, do container diferente, então a gente não teve tempo para discutir, então vamos ter um tempo maior para discutir as pautas que forem sendo apresentadas. Aí, o caso da Anvisa, eu já passo ali para
Augusto, é um caso do mapa, já vou passando para o Balena, é um caso da Cefaz, já vou passando para a Marca, e assim vai, sabe? Então, deixar mais livre e ter mais tempo para a gente poder preparar a reunião, a próxima. Eu acho que vai ser mais produtivo. Então, mais uma vez, eu faço esse aviso, né, que as pautas estão mais livres, tá, senhor? Desculpe. Passa a palavra agora para... Por favor. Sim? Desculpa, outra vez eu não consegui me acertar aqui com a tecnologia. Estou um pouco perdido aqui com a tecnologia. Ah, sim, Ricardo, tá certo. Bom dia a todos. Só voltando rapidamente àquele PCS que o senhor comentou ali, o Port Community System ali, que o governo da Grã-Bretanha está fazendo junto com o governo do Brasil. A gente teve uma reunião ontem, online, com o pessoal, foi definido o grupo de trabalho do Porto, e o nosso diretor técnico vai fazer ainda, provavelmente essa semana ou semana que vem, uma prévia dos assuntos que serão abordados na reunião do dia 15 de setembro, já está marcado, inclusive. Tá? E ontem eu coloquei ainda lá no nosso grupo de trabalho, para o pessoal que está fazendo parte do grupo de trabalho do governo e dos outros portos, que se não colocar a COFAC na história, né, vai ficar muito difícil de a gente unir todo mundo para esse bem comum aí. Então, ainda bem que o senhor tocou nesse assunto, isso é um assunto que eu ia levar no grupo de trabalho ali dos recintos aduaneiros, porque é um trabalho, vai ser bem grande, vai envolver muita gente, porque toda a cadeia logística, né, Dr. Klebs, desde os portos, os órgãos intervenientes, transportadoras, terminais. Então, vai ser um trabalho árduo, vai ser bem difícil da gente conciliar todo mundo e fazer todo mundo ir na mesma direção. Então, provavelmente, na próxima reunião nossa, eu já devo ter alguma informação mais apurada de como vai ser feito os primeiros levantamentos desse grupo de trabalho para a gente tocar, imagino, via COFAC, que seja bem mais facilitada essa questão toda. Tá? Obrigado aí pela... Muito obrigado pelos esclarecimentos, Ricardo. Eu acho, assim, que é válido, né? Eu não sei como que é da Aliança Procomex, que está bem, né? Como que ele vai... Porque pode se misturar com essa reunião. Da minha parte, eu não vejo problema, mas eu acho que talvez seja uma reunião exclusiva deles, com os participantes da COFAC mesmo. Toda essa equipe aqui pudesse estar dentro desse projeto do PCS, aí seria maravilhoso. Talvez podemos até, no futuro, fazer uma votação dentro da COFAC, que quando tiver a reunião do PCS, que nesse mês não tenha a COFAC, não há problema nenhum. Quer dizer, porque tudo é para agilizar o fluxo do comércio internacional do nosso comunidade portuária. Então, a gente acaba substituindo, a gente faz a justificativa por que nós substituímos a COFAC naquele mês, para não ter sobreposição de reunião, nem excesso de reuniões também com os senhores, né, para, às vezes, tratar de melhoria de sistema, já está tratando com um grupo, porque tem que tratar com o outro também. Então, naquele, que eu acho que não é todo mês que tem reunião, não sei como que vai ser o PCS, né, agora, se for todo mês, a gente faz uma conciliação mesmo, viu, Ricardo? Vamos aguardar essa próxima reunião do dia 15 de setembro, que eu espero também participar, né, e aí a gente decide qual será o caminhamento da COFAC, se a gente faz conjunto, se a gente suspende naquele mês a COFAC e dá prioridade para o PCS, e assim a gente vai fazendo, tá? Aí é claro que isso vai ser levado à votação no momento oportuno. Deixa a primeira acontecer e a gente discute melhor o tema de como que vai ser feito esse encaminhamento, tá? Mas muito obrigado pela intervenção, Ricardo. Tá. Eu passo a palavra agora para o Balena, né, da mesa, para ver se tem alguma coisa mais a acrescentar. Muito bem. Apenas brevemente, voltando lá no começo da reunião, reforçar o seguinte, que nós possamos, seja através do grupo dos terminais recintos, dos importadores e exportadores de ambos, ou com alguma outra entidade, algum sindicato, alguma entidade, quando for o caso, em sendo possível, a gente reitera e insiste em havendo um assunto assim mais macro, que isso se antecipe para que nós possamos continuar fazendo com que essa ferramenta seja o mais produtiva e estratégica possível. Então, por favor,
não vamos, na medida do possível, deixar para que... vamos deixar para a pauta, para a reunião da COFAC, lá na terceira semana de setembro, na semana tal de outubro, por favor. E também, seguindo essa linha, nós falamos sobre a ouvidoria. As ouvidorias, a do mapa, por exemplo, por mais celeridade que se imprima, se hoje um usuário registrar seja lá, não importa o tipo, elogio, reclamação, sugestão, pedido de informação, seja por telefone, por e-mail, até que isso seja entre registrar na ouvidoria, ser filtrado, encaminhado para o canal competente, vai para, vamos dizer, para a Secretaria de Defesa Agropecuária, para a coordenação do Vigagro, da coordenação do Vigagro para o serviço regional e do serviço regional para nós. O tempo em que isso acontece não é o mais célere, tá? Então, para reforçar o que a gente acabou de falar sobre estimular mais uma vez a antecipação da discussão dos assuntos. Outro comentário breve, a título de informação aqui para todo o grupo, nós tivemos ontem um problema técnico no servidor do mapa em Brasília, ficou numa manutenção que não foi programada e não nos foi previamente avisada, por isso nós tivemos alguns problemas ao longo do dia de ontem com resposta de e-mails solicitando informações, agendamentos de vistorias, enfim, as demandas as mais diversas. Esse problema técnico já foi resolvido, agora nós estamos tratando aqui internamente a segunda parte, que é verificar os casos que não foram atendidos e que a gente imagina que tenham sido respondidos e não foram, tá? Mas só para dar uma satisfação aqui para todo o grupo. Já estamos também, enquanto falávamos, elaborando aqui, não uma pauta, mas listando alguns assuntos para falar em próximas reuniões. E, por fim, informar que do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro, nós teremos a visita do coordenador-geral do Vigiagro ao estado de Santa Catarina, que virá para visitar as unidades do Vigiagro, com exceção da de Dionísio Cerqueira, e além de estar com todas as equipes nas demais unidades, ou seja, Florianópolis, Imbituba, Itapoá, Itajaí e assim por diante, será nessa ocasião feito o lançamento, provavelmente no dia 1º de setembro, do lançamento de um projeto piloto aqui em Santa Catarina e em Santa Catarina aqui no nosso complexo, da reinspeção, um novo modelo de reinspeção de produtos de origem animal. Mais à frente, nós, tendo as datas mais definidas em que cada etapa disso vai acontecer, nós vamos informar para todos via e-mail. E no mais, e mais uma vez, agradecer e nos colocar à disposição. Muito obrigado, Balena. Passa a palavra agora para o Augusto da Anvisa. Então, é somente agradecer pelo convite, dizer que a Anvisa está à disposição para o que precisar, ou por meio de pauta, ou por próprio e-mail que a gente tem respondido. Às vezes chega solicitações pontuais, a gente consegue responder, senão a gente encaminha, mas sempre tem um encaminhamento. Então, estamos à disposição e até a próxima. E parabéns pelo formato da reunião, foi muito boa, nesse modo digital. Estamos aprendendo com esse novo meio de reuniões. Então, isso aí. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o Dr. Mário. Bom, eu queria também cumprimentar pela objetividade que tivemos no curso da reunião. De fato, o modelo já tem se manifestado em várias outras reuniões coletivas, como sendo um modelo adequado, e queria agradecer mais uma vez a oportunidade do acolhimento desta metodologia, que também, como o senhor mesmo referiu-se, é uma decorrência do novo decreto também, da recomendação do decreto, estimar que a gente possa cada vez mais estreitar os contatos e facilitar, como é o objetivo da própria COFAC, os relacionamentos entre os diferentes entes que compõem este trabalho enorme que é a relação do mercado externo coordenado pela Receita Federal.
Abraço a todos, votos de que, com todos os cuidados, possamos desfrutar de bastante saúde para os futuros encontros presenciais. Muito obrigado. Passo a palavra agora para representante da Secretaria da Fazenda, se tem alguma coisa a acrescentar, Michael. Bom, só gostaria de agradecer o convite e reforçar que qualquer problema com importações referente ao ICMS, a Secretaria está disponível todo dia no nosso plantão diário, né, gescomex@cef.cc.gov.br, para tentar agilizar ao máximo possível essas liberações. No mais, agradecer e um bom dia para todos. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o Eclésio, representante do Sindasc. Muito bem, muito obrigado também mais uma vez, parabenizado pela condução dessa reunião, esse processo, ela foi bastante objetiva, rápida, didática, na verdade. Ali parabenizado também por essa possibilidade de abertura da agenda, isso é muito bom, à medida que os assuntos vão surgindo, já vai se passando, isso permite que possa se pesquisar aquilo que eventualmente seja um pouco mais polêmico, ou requer um pouco mais de estudo, isso foi muito bom, parabéns pela decisão também. Lá a questão do Ricardo e a sua sobre esse PCS, é importante que todos possam participar, porque isso de fato é um programa que vai envolver todos, e a solução passa por todos também, porque os problemas são nossos, né? Aqui, domésticos, nós conhecemos quais são, por isso que é importante a participação de toda essa comunidade. E mais um bom dia a todos mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Clécio. Passo a palavra agora para o Marcelo Petrelli, convidado. Marcelo Petrelli, por favor. Ele deve estar tendo um problema de comunicação. Marcelo Petrelli, ele está tentando... Alô, alô? Sim, agora estou ouvindo, Marcelo. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Não, está mudo. Tá ok, dá para ouvir. Alô, Marcelo Petrelli, está mudo? Alô, Marcelo? Eu creio que o Marcelo está com dificuldade de manifestar nesse momento. Não está conseguindo, o Marcelo Petrelli não está conseguindo se comunicar. Bom, eu vou dar por encerrada a reunião, tá? E agradeço a participação de todos, a disponibilidade do tempo de cada um, para enriquecer o trabalho dessa comissão e que as melhorias ocorram realmente. No passado, com a CONFAC anterior, nós tivemos vários progressos em diversas áreas, e eu acredito agora com a entrada ainda do PCS, vamos progredir mais ainda para ser uma comunidade portuária forte, ágil, transparente e atuante, tá? Então, eu acredito muito que as coisas devem melhorar a cada dia, tá? Muito obrigado a todos e agradeço a participação de todos. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Um abraço, bom dia a todos, um abraço. Valeu, gente. Bom dia a todos. Até a próxima.